Falaremos aqui sobre curva ABC. Então eu começo aqui com uma pergunta, né? O que é curva ABC? Então a gente responde dizendo o seguinte, dizendo que o orçamentista, ele precisa saber qual insumo representa maior percentual em relação ao custo total da obra. Ou seja, qual é o insumo ou composição mais importante? Qual é o item mais importante da minha obra? Onde eu devo concentrar os meus esforços para conseguir desconto? Então, a resposta para isso se dá com a curva ABC. Então, a gente falou da importância, né? Então, a gente precisa saber quais são os insumos mais caros dentro de uma obra. A gente pode dizer o que é, então, agora, a curva ABC. Então, a curva ABC é uma relação de todos os itens da obra e os seus respectivos percentuais de custo, em ordem decrescente. Então, a gente coloca lá no topo os itens mais caros e mais abaixo os itens menos caros. Então, para que serve, né? Então, o total de cada insumo, bem como o seu percentual em relação ao custo total da obra, serve para priorizar cotações de preço e também definir quais as negociações devem ser mais criteriosas, além de definir o enfoque que se dará nas compras. Então, a curva ABC se sabe quais são os itens mais custosos da obra. Então, com a curva ABC, você sabe para onde você tem que canalizar a sua atenção. Então, basicamente, com a curva ABC, eu sei quais são os itens mais caros e eu vou dar importância para os itens mais caros. Então, se eu tenho energia para gastar, se eu tenho tempo, que o que muitas vezes acontece é que o tempo é escasso, então eu tenho que melhor aproveitar esse tempo. Eu vou aproveitar melhor esse tempo, me concentrando nos itens mais caros e conseguindo desconto nos itens mais caros. Então agora a gente aprendeu o que é a curva ABC, a gente aprendeu a importância da curva ABC, então a gente vai partir agora para uma terceira etapa, que é como fazer a curva ABC. Então, para a gente fazer a curva ABC, a gente precisa das quantidades, né? Então, eu tenho um exemplo aqui. Então, nesse exemplo, eu sei que a edificação ela vai ter 100 metros quadrados de alvenaria, 200 metros quadrados de chapisco, 160 metros quadrados de emboço, 40 metros quadrados de reboco, 160 metros quadrados de azulejo e 40 metros quadrados de pintura. Então, se eu quero fazer o orçamento, se eu quero fazer a curva ABC de uma determinada edificação, eu preciso primeiramente das quantidades, né? Então, o que eu vou fazer e quais as quantidades que eu vou fazer? A partir das quantidades, eu vou encontrar a composição de cada item. Então, voltando aqui, eu preciso fazer alvenaria, chapisco, emboço, reboco, azulejo e pintura. Então, eu começo procurando as composições. Lembrando que composição é tudo que eu preciso para se fazer 1 metro quadrado, ou uma unidade, nesse caso 1 metro quadrado. Então, o que eu preciso para fazer 1 metro quadrado de alvenaria? Eu preciso de um pedreiro, da hora do pedreiro, preciso do servente, preciso de areia, uma quantidade de areia em metro cúbico para cada metro quadrado de alvenaria que eu vou construir. Preciso de cal, cimento e tijolo cerâmico. Então eu vou encontrar, né, o primeiro passo é encontrar todas as composições. Então, a composição de cada item do trabalho que eu vou realizar na edificação. Então, a composição da alvenaria, a composição do azulejo, a composição do emboço, a composição do chapisco, a composição do reboco e a composição da pintura. Então, o segundo passo, eu vou levantar as quantidades de materiais necessários em cada serviço. Então, por exemplo, quanto de cimento se utilizará na alvenaria, reboco, chapisco e emboço? Então, consultando as composições mostradas nos slides anteriores, sabe-se que para cada 1 metro quadrado de alvenaria se utiliza 2,18 kg de cimento. Então, como o total de alvenaria é 100 metros quadrados, então serão utilizados 218 kg de cimento. Então, se para 1 metro quadrado eu utilizo 2,18,
Então eu vou fazer 100 metros quadrados de alvenaria, então eu multiplico 100 por 2,18. Então eu vou utilizar 218 kg de cimento somente na alvenaria. Eu preciso encontrar quanto de cimento eu vou achar vou precisar no chapisco. Então no chapisco eu preciso, de acordo com a composição que eu encontrei, eu vou precisar de 2,43 kg de cimento para cada metro quadrado de chapisco que eu fizer. Então eu multiplico isso pela quantidade total de chapisco que eu vou fazer. Isso me dá 484 kg. Para fazer o embolso, de acordo com a composição, o embolso, eu vou precisar de 3,64 kg para cada metro quadrado. E eu vou fazer 160 metros quadrados de embolso. Então isso dá um total de 582,4 kg. Então, somando o que eu vou usar de cimento em cada serviço, eu vou ter um total de 1.286,4 kg. Então, considerando um custo simbólico de 20 centavos o quilo, a obra demandaria R$ 257,28 em cimento. Então, só lembrando que esse custo é simbólico, que o custo está desatualizado. Atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, pode ser que quando você esteja assistindo, esse preço já mudou, mas atualmente a gente tem um custo de 76 centavos o quilo do cimento. Então, independente do custo estar desatualizado ou não, o nosso enfoque é basicamente construir a curva ABC. Eu tenho que fazer isso basicamente com todos os insumos, tanto com cimento, tanto com as horas de pedreiro, tanto com as horas de servente, com argamassa, com as horas do azulejista, areia. Eu faço isso com todos os insumos e horas de trabalho do trabalhador. Eu calculo a unidade, né? Quanto que eu vou precisar, quantas horas de pedreiro, quantas horas de servente, quantos metros cúbicos de areia, quantos quilos de cal. Isso eu vou calcular tudo da mesma forma que a gente calculou para o cimento. Eu não vou, nessa aula, fazer esse procedimento em todos os itens, porque se tornaria muito repetitivo. Mas o raciocínio é o mesmo. Da mesma forma que a gente levantou a quantidade de cimento, se levanta a quantidade de cada material. Cal, pintor, horas de pintor, horas de azulejista, metro quadrado de azulejo, horas de pedreiro, quilos de argamassa colante e assim por diante. Depois eu vou organizar numa tabela parecida com essa. Então nessa tabela eu vou colocar o insumo, a unidade, o custo unitário, a quantidade que eu vou precisar e o custo total. E vou somar e vou chegar num custo total de todos os itens. Então, nessa tabela de percentual, eu vou representar quantos por cento que esse item aqui, em questão, vai representar em relação ao custo total. Então, R$ 2.816 representa quanto em relação ao total, que é R$ 8.628,94. Então, representa 32,63%. Então, eu vou calculando quanto cada item representa em relação ao total e depois eu faço um reordenamento dessa tabela. Então, eu coloco para cima os itens mais caros, que representam o maior percentual, e vou colocando isso em ordem decrescente. E dessa forma, eu preencho a última coluna, que significa o percentual acumulado. Então, eu sempre copio o primeiro valor, nesse caso 32,63. A coluna acumulada eu vou somar com o próximo, nesse caso 32,63 mais 18,87. Então eu tenho 51,51. E assim por diante, eu somo 51,51 com 17,04. Eu chego em 68,64. E vou somando até obter todas as colunas de percentual acumulado. Após isso, eu verifico quais são os itens que representam 50% do custo. Nesse caso, o azulejo e o pedreiro estão na faixa A. Eles representam a maior parte do custo. Então, eu devo dar maior enfoque nesses itens. A faixa B são os itens que representam até 30% do custo. Nesse caso, eu já tenho 50 mais 30,
até 80%, né? Então, os itens que vão chegar em 80%. Nesse caso, passou um pouquinho, mas não tem problema. Então, esses são os itens que estão na faixa B, são os itens são a segunda faixa de item mais importante, e o terceiro são os itens que representam pouco na obra. Então, a terceira faixa, a faixa C, são os itens que eles não representam muito em relação ao total da obra. Eu posso organizar isso em curva. Então, essa é a chamada curva ABC. Então, basicamente, eu tenho aqui os itens mais importantes, que representam mais em relação ao custo total. E aqui, por último, tem os itens que representam menos. Então, repetindo as colunas da curva ABC, eu tenho o insumo, eu tenho a unidade, eu tenho o custo unitário, eu tenho a quantidade total, eu tenho o custo total, eu tenho o percentual de cada item, eu tenho o percentual acumulado e as faixas, né? Então, repetindo, a faixa A ela vai englobar insumos que perfazem 50% do custo total, isto é, todos aqueles que se encontram acima do percentual acumulado de 50%. Faixa B engloba os itens entre os percentuais acumulados de 50% e 80% do custo total. E a faixa C, todos os insumos restantes. Então aqui a gente tem graficamente a curva ABC com as três faixas, né? A, B e C, lembrando que a faixa A e B são os mais importantes. E também eu posso analisar a curva ABC em forma de gráfico, também é importante. Então, a gente tem algumas características importantes. Então, a coluna percentual é sempre decrescente e tem por soma 100%. A coluna percentual acumulada é sempre crescente e termina com 100%. A faixa A geralmente tem menos insumos que a faixa B. E a faixa B tem menos insumos que a faixa C. As faixas A e B respondem por 80% do custo da obra e geralmente compreendem apenas cerca de 20% dos insumos. A faixa C geralmente compreende 80% dos insumos, embora apresente apenas 20% dos custos da obra. Então aqui a gente tem umas dicas que, do ponto de vista econômico, é muito melhor buscar um desconto no insumo da faixa A. Então a gente tem aqui que em obra de edificação são utilizados cerca de 500 insumos. Então basicamente desses 500, 40 a 50 dele, isso representa 80% do custo total. E não adianta muito gastar muita energia para conseguir 20% no preço de arame ou no saco de estopa, porque isso, conseguindo 1% no preço do aço, já bastaria para igualar, conseguir uma igual melhoria. É isso, obrigado pela atenção e até a próxima aula.